Paz do Senhor Jesus, igreja. Hoje a gente vai estar no livro de Salmo, capítulo 40. O verso 1 diz assim, ó. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Eu gostaria só de dar um pequeno testemunho sobre esse Salmo 40. Há uns anos atrás, antes de eu conhecer a Jesus, a minha vida estava assim, ó, de cabeça para baixo. E minha sobrinha se converteu ao Evangelho. E ela saiu chamando, convidando toda a família para ir para a igreja. E uma das convidadas foi eu. Eu agradeço a Deus todos os dias por esse convite que eu recebi dela. E nesse dia a gente desceu todo mundo lá para o Jotobá. E a maioria da família foi, aceitou o convite e foi. E lá o pastor falava sobre o Salmo 40. Ele falava que esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Quando ele terminou de falar isso, eu disse, Deus, eu me encontro desse jeito que a palavra do Senhor está falando. Eu me encontro nesse lamaçal de lodo. E pedi a Deus naquele dia que me tirasse daquele lamaçal. E ele, quando terminou a palavra, ele disse, quem quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, para que ele sim venha tirar você desse lamaçal do pecado. E minha vida nesse tempo estava assim, ó, de cabeça para baixo. Um redemoinho de tanta coisa ruim que acontecia na minha vida. E eu dizia a Deus, Deus, me tire dessa situação. Eu preciso sair dessa situação. Eu não aguento mais e não sei como resolver essa situação. Meu braço não faz nada, mas eu sei que o teu braço forte me alcança. E eu dizia para Deus que me tirasse daquela situação. E Deus falou aqui, espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou e me ouviu o meu clamor. E quando ele falou isso, o pastor fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus e quem estiver afastado dos caminhos do Senhor, volte hoje. Eu não estava afastada não, porque eu não conhecia esse meu Jesus. Era a primeira vez que eu ia aceitar Jesus. E na hora que ele falou isso, eu rapidinho, ó, levantei minha mão perante os homens que aceitava Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E depois desse dia que eu aceitei, que dei o primeiro passo de aceitar Jesus na minha vida, Jesus entrou em providência. Jesus foi botando tudo no seu lugar.
Até hoje, Deus continua botando tudo no seu lugar. Mas hoje, a minha luta tem um braço forte ao meu lado. Antes eu lutava sozinha. Hoje minha luta é com Jesus. E sim, a palavra diz aqui, ó, e pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. E Deus sim pôs um canto, pôs um hino, um cântico novo na minha boca. Eu louvo ao Senhor. Hoje eu louvo ao Senhor. Eu nem sabia que eu sabia louvar o Senhor. Eu nem sabia, nem sonhava em adorar o Senhor. Hoje eu posso subir naquele altar e louvar o Senhor. Para a honra e glória do Senhor, com todos os meus erros, eu subo lá em cima naquele altar e louvo ao Senhor. E eu sei que com toda certeza Deus recebe. Deus recebe o hino novo que Deus pôs na minha boca para adorá-lo ao Senhor. E peço a Deus que continue me dando hinos para adorar somente a Ele. Amém? Essa foi um pouco da minha história de vida. Hoje eu tenho papai na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu tenho meu pai que luta todas as guerras por mim e por minha família. Hoje eu agradeço a Deus por Deus ter me tirado desse lamaçal do pecado. Mas peço a Deus todo dia que não desvie o meu pé nem para a direita e nem para a esquerda, mas que sim, nos caminhos dele. Amém? Que de onde você estiver assistindo esse vídeo, que aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? A palavra do Senhor Jesus em João 14,6, ela é bem clara quando ela diz: ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Ele se não for por Jesus Cristo. Amém? Que todos tenham um bom dia na presença do Rei dos Reis. Amém?